Olá, eu sou o professor Ivan, professor do Instituto Federal do Maranhão, Campo Santo Inês. Estou aqui para apresentar mais uma videoaula do projeto Estudar Junto. O título da nossa videoaula é a trigonometria no triângulo retângulo. Então nós estaremos estudando nesta videoaula a trigonometria no triângulo retângulo. É um tema bem recorrente nas provas do Enem, e é comum nós encontrarmos questões que exigem o conhecimento da trigonometria no triângulo retângulo. Então, o conteúdo desta aula é a trigonometria no triângulo retângulo. Nós estudaremos as razões trigonométricas, a tangente como razão entre o seno e o cosseno, e a tabela do seno, cosseno, tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, as razões trigonométricas. Aqui nós temos o triângulo retângulo, que é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus. O lado maior, a hipotenusa. Temos os catetos, o cateto B e o cateto C. E aqui o ângulo alfa e o ângulo beta. A primeira razão que nós vamos estabelecer é a razão seno. O seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Então, o seno de alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. Então, aqui o ângulo alfa, cateto oposto a alfa é B sobre a hipotenusa que é A. Então, o seno de alfa é B sobre A. O seno de beta é o cateto oposto ao ângulo beta sobre a hipotenusa. Então, aqui o ângulo beta, cateto oposto, que está do outro lado, é o cateto C, medida C, sobre a hipotenusa, que mede A. Então, o seno de beta é C sobre A. A próxima razão trigonométrica é o cosseno. O cosseno de um ângulo é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Então, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa, cateto adjacente, que é C, sobre a hipotenusa, que é A. Então, o cosseno de alfa é C sobre A. Cosseno de beta, cateto adjacente ao ângulo beta sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente, aqui o ângulo beta, cateto adjacente é B sobre a hipotenusa, que é A. Então, o cosseno de beta é B sobre A. A próxima razão, a tangente. A tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente a esse mesmo ângulo. Então, a tangente de alfa, no caso, vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa sobre o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, o cateto oposto a alfa é B sobre o cateto adjacente, que é C. O cateto adjacente é o cateto que forma o lado, do ângulo. Então, a tangente de alfa é B sobre C. Tangente de beta, cateto oposto ao ângulo beta sobre o cateto adjacente ao ângulo beta. Então, o cateto oposto a este ângulo beta é o cateto C, sobre o cateto adjacente, que é o cateto B, o cateto que forma o lado do ângulo. Então, a tangente de beta é C sobre B. A tangente como razão entre seno e cosseno. Então, aqui nós temos um triângulo de medidas, seus lados, a hipotenusa e os catetos C e B. E temos aqui o ângulo alfa. Estabelecendo a tangente de alfa é o cateto oposto a alfa, que é B, sobre o cateto adjacente a alfa, que é C. Então, a tangente de alfa é B sobre C. Estabelecendo o seno de alfa. O seno de alfa é igual ao cateto oposto a alfa, o cateto oposto B, sobre a hipotenusa, que é A. Então, o seno de alfa é B sobre A.
Fazendo o produto do meio pelos extremos, isolando B, B vai ser igual ao seno de alfa vezes A. Vamos deixar ela aqui separada um pouquinho e vamos estabelecer agora o cosseno. O cosseno de alfa é igual a cateto adjacente C sobre a hipotenusa, que é A. Então, o cosseno de alfa é C sobre A. Fazendo o produto do meio pelos extremos, nós vamos ter C é igual ao cosseno de alfa vezes A. Substituindo o B da tangente de alfa B sobre C, substituindo B por seno de alfa vezes A, então a tangente de alfa é seno de alfa vezes A, e substituindo o C por cosseno de alfa vezes A. Então, a tangente de alfa fica seno de alfa vezes A sobre o cosseno de alfa vezes A. Aí, observe que nós temos alfa tanto em cima quanto embaixo. Então, nós podemos, ele está multiplicando e ao mesmo tempo dividindo. Então, nós podemos cancelar o alfa. Então, o A. Então, a tangente de alfa vai ser seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, aqui nós temos a tangente escrita como uma razão entre o seno e o cosseno do ângulo. Aqui nós temos a tabela das razões trigonométricas dos ângulos de 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis. Então, seno de 30 é 1 sobre 2, de 45 é a raiz de 2 sobre 2 e de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2, de 45 é a raiz de 2 sobre 2, de 60 é 1 sobre 2. A tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é a raiz de 3. Tá? Eu sugiro que você decore essa tabela, porque esses ângulos são fundamentais, são muito utilizados em cálculos de trigonometria no triângulo retângulo. Vamos aqui aos exercícios. Calcule o valor de x e escreva as razões seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos assinalados no triângulo a seguir. Então, aqui nós temos o triângulo retângulo, temos ângulo alfa, temos o cateto que mede 9, outro cateto mede x e temos a hipotenusa que mede 15. E temos que estabelecer as razões seno, cosseno e tangente. O seno, eu vou precisar do cateto oposto a alfa, então eu preciso determinar quem é x. Como eu tenho a medida de dois lados, para me encontrar o valor de x, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras, né? Que foi trabalhado por mim numa aula anterior. Se você não lembra, você volte lá e assista a videoaula sobre o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado, nesse caso aqui A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. No caso aqui B ao quadrado mais C ao quadrado. Então aqui a hipotenusa é 15, então substituindo A por 15, o cateto B é x, então fica x ao quadrado, e o cateto C é 9, então fica 9 ao quadrado. 15 ao quadrado dá 225, igual a x ao quadrado mais 9 ao quadrado dá 81. Trazendo 81 para o primeiro membro, nós vamos ter 225, 81 estava somando, passa para o primeiro membro subtraindo. 225 menos 81 é igual a x ao quadrado. 225 menos 81 é igual a 144. Então, 144 é igual a x ao quadrado. Extraindo as raízes nos dois membros da equação, a raiz quadrada de 144 é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. A raiz quadrada de 144 é 12 e a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, o valor de x é 12. Então, encontramos a medida deste lado aqui. Agora, podemos estabelecer todas as razões trigonométricas. Começando pelo seno, o seno de alfa é o cateto oposto a alfa, que é x, sobre a hipotenusa, que é 15. Então, o seno de alfa é x sobre 15. Substituindo x pelo valor que nós encontramos, no caso 12,
Então, seno de alfa é 12 sobre 15. Simplificando, dividindo ambos os numerador e denominador por 3, vamos ter 12 dividido por 3 é 4 e 15 dividido por 3 é 5. Então, o seno de alfa é 4 sobre 5. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente a alfa, que no caso aqui é 9, dividido pela hipotenusa, que é 15. Então, cosseno de alfa é igual a 9 sobre 15. Simplificando, 9 dividido por 3 e 15 dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3 e 15 dividido por 3 é 5. Então, cosseno de alfa é 3 sobre 5. A tangente de alfa, cateto oposto a alfa, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 9. Então, a tangente de alfa é x sobre 9. Substituindo o x pelo valor que nós encontramos, que é 12, então a tangente de alfa vai ser 12 sobre 9. Simplificando por 3, tanto numerador como denominador, 12 dividido por 3 é 4 e 9 dividido por 3 é 3. Então, encontramos aqui as razões trigonométricas deste ângulo aqui, neste triângulo retângulo. Então, o seno de alfa é 4 sobre 5, cosseno de alfa é 3 sobre 5 e a tangente de alfa é 4 sobre 3. Questão do Enem 2011. Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual, fazendo a mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. No entanto, sob um ângulo visual de 2α. A figura ilustra essa situação. Então, aqui nós temos a figura ilustrando a situação descrita no problema. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo α, sendo igual a 30 graus, e ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será. Aqui nós temos a alternativa 1.000 metros, 1.000 raiz de 3, 2.000 raiz de 33 metros, 2.000 metros, 2.000 raiz de 3 metros. E aqui novamente a imagem representando, né, o que o problema está descrevendo. Então, observe, a questão está me pedindo para me determinar a menor distância que o barco vai estar em relação a esse ponto fixo P. Essa menor distância vai ser quando o barco estiver em uma posição em que ele será perpendicular, a visão será perpendicular ao ponto P. Então, para isso, nós vamos traçar uma linha partindo de P até o local onde o barco poderá estar, sendo a menor distância do barco ao ponto P. Eu preciso encontrar esse valor, que eu vou chamar de x. A questão está me dando que a trajetória de A até B é 2.000 metros. Nós vamos observar que aqui eu tenho um ângulo 2α, que é um ângulo externo a esse triângulo ABP. E quando eu tenho um ângulo externo ao triângulo, o valor dele é igual à soma dos outros dois ângulos, nesse caso, este ângulo e esse outro aqui, que não são adjacentes ao ângulo 2α. Então, observe, este ângulo mais este ângulo aqui tem que ser igual a 2α. Como esse ângulo mede α, o que falta para dar 2α é um outro ângulo α. Então, esse ângulo aqui também mede α. Logo, esses dois ângulos são iguais, porque α mais α vai dar 2α. Então, observe, se esses dois ângulos são iguais, eu tenho um triângulo
isósceles. Então, a medida deste lado vai ser igual à medida desse outro lado. A medida de AB é igual à medida de BP. Então, se aqui mede 2.000 metros, BP também vai medir 2 metros, porque o triângulo ele é isósceles. Então, aqui eu tenho o ângulo, 2α, tenho esse lado que mede x e tem esse outro lado que mede 2.000. Tá? X é oposto a 2α. 2.000 vai ser a hipotenusa desse outro triângulo aqui que eu formei. Então, a razão que eu posso aplicar, a razão trigonométrica que eu posso aplicar para calcular o valor de x é a razão que utiliza o cateto oposto e a hipotenusa. Alfa é 30 graus, então 2α é 60. Então, a razão que eu utilizo o cateto oposto sobre a hipotenusa é a razão seno. Então, eu tenho seno de 60 é igual ao cateto oposto a 60, que no caso o cateto oposto a 2α, que é x, sobre 2.000. Substituindo o seno de 60, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Quem não lembrar, é só voltar lá na tabelinha e verificar que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 2.000. Fazendo o produto do meio pelos extremos, nós vamos ter 2x é igual a 2.000 raiz de 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 2.000 raiz de 3 dividido por 2. 2.000 dividido por 2 dá 1.000. Então, x é igual a 1.000 raiz de 3 metros. Então, aqui nós temos o valor de x, que é a menor distância que o barco estará em relação ao ponto fixo P. Então, a resposta correta é a alternativa B. Continuando. Enem 2010. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá, Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvidos por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio. E sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Então, aqui nós temos o desenho ilustrando a situação. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, aqui as alternativas e aqui novamente a representação do que está descrevendo o problema. Então, aqui a primeira pessoa avistou a uma distância de 1,8 km sob um ângulo de 60 graus. A segunda pessoa, que no ponto B, avistou sob um ângulo de 30 graus a 5,5 km. E nós precisamos encontrar a medida da altura que o balão estava. No caso, essa medida desse lado aqui que eu chamei de x. Observe que eu tenho dados suficientes para fazer a questão. Eu tenho aqui esse lado que mede 1,8, tenho esse lado que mede x e tenho o ângulo que mede 60. Então, não preciso utilizar esses outros valores. Eu só preciso utilizar o 60, 1,8 e o x. E é um triângulo retângulo, eu vou usar a razão trigonométrica que usa o cateto oposto, que é x, que é cateto oposto a 60, sobre o cateto adjacente, que é 1,8, que é o cateto adjacente de 60. Que razão é essa? A tangente. A tangente de 60 é igual ao cateto oposto x sobre o cateto adjacente 1,8. A tangente de 60 é raiz de 3. Substituindo a tangente de 60 por raiz de 3, então a raiz de 3 é igual a x sobre 1,8. Fazendo o produto do meio pelos extremos, eu tenho que x é igual a 1,8 vezes a raiz de 3.
Substituindo a raiz de 3 por 1,73, então x vai ser igual a 1,8 vezes 1,73. Nesse caso, então, x é igual a 3,114 km. E a resposta que mais se aproxima deste valor é a alternativa C, 3,1 km. Essa é a altura que o balão estava. Próximo, Enem 2009. O pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo de raio 1 km a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Então, aqui é a figura e aqui, né, como eles repartiram os terrenos, o terreno. E essa parte aqui mais escura é a área de extração do ouro. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a, considere raiz de 3 sobre 3, 0,58. Então, aqui a porcentagem, nós temos que encontrar a porcentagem do terreno de João em comparação ao terreno que foi dividido. Então, observe, o terreno de João é este aqui, né? Então, aqui sublinhado de vermelho, destacado de vermelho, é o terreno de João. Eu preciso encontrar primeiramente a área do terreno de João. Então, eu preciso de alguns dados. A lateral aqui desse terreno, desse lado aqui, nós já temos. É a mesma lateral do terreno que o pai de João deixou. Aí eu representei aqui esse triângulo, né? Trouxe ele para cá para baixo para melhor visualizar. Então, essa lateral aqui mede 2 km. Essa outra lateral do terreno eu não sei, eu vou chamar de x. E esse ângulo, que é 30 graus, porque no terreno ele é retangular. E como foi dividido em 3 partes, essa área aqui de extração, né, que é 1/4 do círculo, nós temos que aqui o ângulo de 90 foi dividido em 3 partes, em 3 ângulos de 30 graus. Né? Então, aqui eu tenho 30 graus. Como eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho o ângulo, tenho a medida de um dos lados. Eu preciso encontrar o outro lado, eu vou aplicar alguma das razões trigonométricas. E a razão que eu utilizo o cateto oposto sobre o cateto adjacente é a tangente. Então, vou usar a tangente de 30. Tangente de 30 é igual a x sobre 2. Substituindo a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Também tem lá na tabela. Se você não lembrar, volte lá na tabela e verifique. Então, a raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 2. Substituindo raiz de 3 por 0,58, como foi sugerido na questão, então temos 0,58 igual a x sobre 2. Fazendo o produto do meio pelos extremos, nós temos que x é igual a 1,16, porque 2 vezes 0,58 dá 1,16. Então, a tangente, ou seja, a medida desse lado aqui, a medida x, é igual a 1,16 km. Então, essa lateral mede 1,16 km. A área do terreno, como é um triângulo, é base vezes altura sobre 2, a área do terreno de João. Como é um triângulo retângulo, a base pode ser colocada nos lados. Então, base 1,16, que é o valor de x que nós encontramos, vezes 2, que é aqui a altura. Isso dividido por 2. Observe que eu tenho 2 multiplicando e ao mesmo tempo dividindo. Então, eu posso cancelar. Então, a área do terreno de João fica 1,16 km ao
quadrado. Agora eu preciso encontrar a área do terreno total. Como é um retângulo, basta eu pegar a base e multiplicar pela altura que eu tenho a área total do terreno. Então, a base é 3, né, que é o tamanho, a largura do terreno, é 3 km vezes o comprimento, que é 2 km. Então, vice-versa. Então, a área do terreno é 3 vezes 2, que no caso vai dar 6 km ao quadrado. Então, aqui temos a área do terreno. Para nós calcularmos a porcentagem da área do terreno que coube a João, basta eu pegar a área do terreno de João, dividir pela área do terreno total e multiplicar por 100. Assim, nós vamos ter a área do terreno de João deu 1,16, então 1,16 dividido pela área do terreno total, que deu 6, vezes 100. 1,16 dividido por 6, 0,1933 vezes 100. Então, essa porcentagem vai dar 19,33%. Logo, a nossa alternativa que mais se aproxima dessa resposta é a alternativa E. Então, a porcentagem que coube a João é de 19%. Muito obrigado e até a próxima aula.